Se você me perguntar qual a relação entre política e religião, eu respondo simplesmente que a política ela é fundamental para o mundo, assim como a religião também tem sua grande importância para o mundo. Mas essa relação entre política e religião ela não pode ser confundida. A religião, ela diz respeito a uma crença, a um modo de se acreditar, a uma crença numa divindade, numa espiritualidade, num Deus único. Isso vem da subjetividade, do modo do ser humano acreditar. A partir do momento que esse modo de pensar, numa religião, por exemplo, digamos o cristianismo, a partir do momento que esse modo de pensar, ele passa a ser uma imposição para os demais, então, ele está avançando o terreno da política, desrespeitando a diversidade, os direitos humanos, as vontades individuais, por exemplo, os grupos, as diferenças religiosas. De modo que nós não podemos pensar a política a partir de uma perspectiva religiosa como uma perspectiva universalizante. A humanidade ela já demonstrou que muitos problemas aconteceram ao longo do tempo quando se confundiu a religião com a política. Ou melhor dizendo, quando a política passou a ser comandada a partir de princípios religiosos. Os estados teocráticos, por exemplo, impõem uma religião. O Brasil, por exemplo, durante um bom tempo, no período da coroa portuguesa, do Império Português, o Brasil ele vivia no regime do padroado, do predomínio da religião. A religião ela ditava, por exemplo, o processo de colonização nas terras brasileiras. A partir de um determinado momento, houve uma divisão, mais precisamente com o regente Feijó, que se separou a religião do Estado. Nós tivemos esse momento aí. Agora, por que eu estou colocando isso? Porque nós vivemos, no momento atual do século XXI, um avanço do fundamentalismo religioso no campo ou no terreno político. Por exemplo, quando se elege um candidato a presidente da República em nome de Deus, da pátria, da família, e não se respeita as diferentes religiões, crenças religiosas que existem no país, que existem no território brasileiro. Quando se pensa, por exemplo, nesse tema aí, Brasil acima de tudo, Deus acima de todo, vamos ter aí já um fundamento religioso na política. Então nós temos aí uma disfunção da religião agindo na política de maneira a tornar-se totalitário. A religião se tornar o fundamento do Estado brasileiro. Ora, nós vivemos num Estado laico. O que significa um Estado laico? Que é muito importante. O Estado laico significa que todo indivíduo, todo cidadão, ele tem o direito, o pleno direito de exercer a crença que quiser. E o Estado deve resguardar, proteger todos os cidadãos, respeitar inclusive todas as diferenças religiosas, as diversidades religiosas. A partir do momento que se coloca Deus acima de todos, independente de você acreditar ou não, o problema é quando se coloca um pensamento religioso como o direcionador de toda a prática do Estado. E aí nós confundimos nesse momento o Estado com a religião. Significa que quem não adota a crença em Deus, em Jesus Cristo, por exemplo, o cristianismo,
passa a ser visto como um inimigo, que inclusive passa a ser até mesmo perseguido. Certa vez a ministra dos Direitos Humanos, ela afirmou o seguinte, que ela é terrivelmente cristã. O problema é que eu sou terrivelmente cristã. Significa que toda a ação dela vai ser baseada na sua crença cristã, que por sua vez passa a ser uma imposição para aqueles que estão sob o domínio desse pensamento cristão. Por quê? Porque a liderança, por exemplo, a representante do Estado, que deve representar a todos, ela define, olha, eu sou terrivelmente cristã, então tudo tem que passar pelo crivo do cristianismo. Aí temos a confusão entre política e religião. Outro caso, por exemplo, na Bolívia, tivemos agora, neste domingo, o golpe que tirou do poder o presidente Evo Morales, que é um representante dos indígenas. A maioria da população boliviana é formada por indígenas. Mas mesmo assim, o Evo Morales, ele governava para toda a sociedade. Cada indígena, cada etnia indígena da Bolívia, ela tem a sua crença. E essa etnia, por exemplo, um grupo indígena, ele não vai estar preocupado em impor a sua crença para toda a sociedade. Ele está simplesmente vivendo a sua crença e acreditando que cada um pode viver com a sua crença. Mas o que é que ocorre? Temos os fundamentalistas religiosos cristãos que se utilizam do seu pensamento fundamentalista cristão para impor até mesmo um regime político. A liderança que saiu, inclusive, atacando os militantes, os apoiadores do Evo Morales, atacou a casa dele, atacou a casa da irmã dele, povos indígenas da Bolívia. E aí, com a Bíblia na mão e o texto na outra, impondo uma religião como uma religião universal. Todos devem se ajoelhar a essa religião. Agora, a autoproclamada presidente da Bolívia, que agora está na moda essa história de autoproclamação, a deputada, uma senadora, ela tuitou que tem que acabar com essa história dessas crenças de satanismo, dessas crenças dos povos indígenas, que eles fiquem lá no seu altiplano. O que significa essa afirmação? Significa a intolerância. Quando você usa o Estado a partir de um princípio religioso como a sua única verdade, a única verdade que deve ser seguida por todos, o que você está fazendo? Você está impondo um modelo religioso para os demais. Mais precisamente, você está impondo um estilo de política a partir de um princípio religioso que deve ser aceito pela maioria, independente das diversidades. Ou seja, você está impondo uma posição política a partir da religião, e aí usando até mesmo a religião para desrespeitar a vida, para agredir, por exemplo. Se pensarmos dessa forma, temos uma situação de grande intolerância. Temos agora o avanço desse fundamentalismo religioso que está aliado diretamente às elites conservadoras, baseadas no seu pensamento cristão, no seu fundamentalismo cristão, para se estender, se impor a toda a população. Na Bolívia aconteceu, no Equador também temos essa situação, e no Brasil vivemos esse momento de tensão. Então, se você mistura religião com política, tendo a sua religião como a única verdadeira que os outros devem aceitar obrigatoriamente, você cria um ambiente de grande tensão.
não é bom para ninguém. Temos uma desarmonia, um conflito que pode gerar muita morte, inclusive. É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Até mais.